Façamos a leitura alternada destes versos. Disse comigo: vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais dos que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Vamos orar novamente? Senhor, como precisamos da iluminação do Teu Espírito Santo, para descortinar os nossos olhos a verdade poderosa da Tua palavra que transforma. Como precisamos da unção do Teu Espírito também sobre as nossas vidas, para que não sejam, ó Deus, meramente palavras pronunciadas, para que, ó Deus, o Teu povo que está aqui nesta noite, aqueles que nos visitam, até mesmo eu, que estou na condição de trazer, ó Deus, a exposição da Tua palavra, para que sejamos, ó Deus, poderosamente edificados pela Tua palavra, e que a mesma provoque em nossas vidas transformação, mudanças e tudo quanto o Senhor tem, ó Deus, como propósito nessa noite. Faz isso, nós suplicamos, Pai, porque nós dependemos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Quero propor como tema destes 11 versos o seguinte tema: não adianta buscar nas coisas criadas o que só pode ser concedido pelo Criador. Eu vou repetir novamente. Não adianta buscar nas coisas criadas o que só pode ser concedido pelo Criador. Ainda que estas coisas sejam belas, ainda que estas coisas sejam prazerosas, eu digo estas coisas, as coisas criadas, ainda que estas coisas tragam satisfação, mas nós não podemos buscar nestas coisas, debaixo do sol, aquilo que somente o Deus Criador, Ele pode trazer para a nossa vida. Só para recapitularmos o assunto aqui de Eclesiastes, que já temos trabalhado 3 domingos, o que Salomão deseja trazer para a gente neste livro, inspirado pelo Espírito Santo, é o que está acontecendo debaixo do sol. E debaixo do sol os homens procuram loucamente prazer e satisfação. Mas o pregador, o Coelete, conforme Salomão se denomina aqui, em muitos momentos, como no verso 1 do capítulo 1, no verso 12 do capítulo 1 também, e o que ele quer nos dizer é que nós não encontraremos debaixo do sol, na verdade, satisfação, alegria e respostas que tanto precisamos.
Este é o propósito do livro de Salomão. É alguém que está diante de uma assembleia, passando a sua experiência de vida, em outras palavras, usando o famoso adágio popular, que o homem inteligente aprende com seus erros, mas o homem sábio aprende com os erros dos outros também. E Salomão, assim, inspirado pelo Espírito Santo, ele procura nesse livro, então, nos mostrar que não vale a pena tomarmos alguns rumos, algumas direções, ou, na verdade, tomarmos as coisas debaixo do sol para trazer satisfação para a nossa vida. Entramos agora aqui no capítulo 2, mas, na verdade, antes de entrarmos no capítulo 2, só lembrarmos aquilo que trabalhamos aqui no capítulo 1. No capítulo 1, do primeiro verso até o verso 3, Salomão fala da fragilidade da vida. E ele nos diz que tudo é vaidade. Do versículo 4 até o versículo 7, na verdade, até o versículo 11 do capítulo 1, Salomão trata da monotonia da vida debaixo do sol. A ponto de, do verso 4 até o verso 7, ele diz que nada muda. E do verso 8 até o verso 11, ele diz, nada é novo debaixo do sol. Na semana passada, nós trabalhamos do verso 12 até o verso 18, quando Salomão nos diz que nem a sabedoria e nem o conhecimento debaixo do sol pode trazer satisfação para a nossa alma insaciável. Agora, no capítulo 2, esses versos que nós lemos, Salomão continua a saga, a procura para a satisfação da sua vida. Na verdade, ele já passou por essa experiência. E ele, então, para nos livrar das armadilhas debaixo do sol, ele, então, passa a nos contar as outras experiências da vida, os outros viés da vida que ele tomou para encontrar satisfação para a sua alma, para encontrar aquilo que o coração dele procurava debaixo do sol. Vamos então entrarmos neste capítulo 2. Então nós encontramos Salomão aqui em busca de algo debaixo do sol para saciar a sua necessidade. E o verso 1, Salomão então nos convoca, na verdade ele está se autoconvocando aqui. Ele diz, vamos, ele chama, ele próprio, ou ele como pregador, nos chama para entrarmos, não na vida que ele viveu, mas para analisarmos aquilo que ele procurou nesta saga debaixo do sol. Ele diz, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Mas ele chega a mais uma conclusão, mas também isso era vaidade. Em outras palavras, Salomão então nos convoca a procurarmos um outro tipo de prazer debaixo do sol, um outro tipo de satisfação. E esta satisfação agora que Salomão trabalha é justamente a alegria e o riso. Para ver se isso pudesse satisfazer o seu coração. Ele diz então, no verso 2, do riso, ele diz, é loucura, e da alegria, de que serve? Esses dois versos, então, nos mostram que Salomão busca, então, na diversão prazerosa, um outro sentido para a vida. E é o que muitos de nós, às vezes, estamos à procura. Da diversão, do prazer. Hoje podemos usar até mesmo uma linguagem filosófica do hedonismo, a busca do prazer para satisfazer o nosso coração insaciável. Só para, de início aqui, lembrarmos, queridos, que nada disso que nós estamos falando desde o início é necessariamente uma coisa ilícita debaixo do sol. O que nós queremos deixar bem claro é que estas coisas se tornam um problema, ou uma vaidade, ou um vazio, ou um vácuo, quando nós buscamos estas coisas para trazer respostas, para trazer satisfação e alegria para aquilo que só Deus pode trazer. Então,
Quando nós falamos que Salomão, então, agora ele busca na diversão prazerosa o sentido para a sua vida, o que Salomão nos diz é que ele buscou nisso justamente para trazer alegria, respostas e satisfação para a sua alma. E ele vai nos dizer que isto é loucura, de que a alegria de que serve. Isto é o que a maioria de nós, na verdade, queremos e fazemos, que é sorrir. Quem não gosta de sorrir? Mas, na verdade, qual é o momento que a gente consegue dar aquele sorriso, aquela gargalhada, ou aquele sorriso quase que incontrolável? Eu vou dar um dos exemplos aqui. É no momento que nós contamos aquela piada. Essa semana, eu e o Tiago e as nossas respectivas esposas fomos fazer uma visita a um casal e, dentre muitas conversas, saiu piada, inclusive do pastor, né? E eu lembro que nós sorrimos ali e tudo, mas, na verdade, o que Salomão nos diz que estas coisas são futilidades. Existe um programa, se eu não me engano é no Multishow, acho que é Multishow no canal, chamado Partoba, que é um vídeo montado de acidentes que acontecem com pessoas, e o rapaz ele faz uma montagem e começa a fazer uma voz lá engraçada, fazendo graça de coisas sérias, de pessoas que às vezes correram até o risco de ficarem paraplégicas. E ali, quantas vezes eu já vi assim gargalhadas de frente daqueles vídeos ali. Quantas às vezes param num sábado à noite, eu não sei como, mas conseguem, diante de uma zorra total. Eu vi alguns fazendo assim, mas é deplorável mesmo. Mas tem audiência para continuar até hoje, na telinha do Plim Plim, num horário nobre, é porque tem audiência. O que Salomão nos diz que esses prazeres, ou que a diversão prazerosa, é futilidade. Quando ele diz aqui no verso 2 que do riso disse é loucura, não significa a loucura que nós às vezes compreendemos, que aquela pessoa é louca, ela fala sozinha, ela está sorrindo sozinho. Não, não é isso. O que Salomão nos diz com essa palavra loucura é que a satisfação ou o prazer, ele é oco. Quando você abre, não tem nada por dentro. Você não consegue a resposta, a satisfação, a alegria verdadeira nos prazeres, mesmo que seja no riso, mesmo que seja na alegria. Obviamente que ele está falando aqui, volto a reforçar, debaixo do sol. Ele diz, isso é oco, isso é futilidade. Não há sentido para isso. Então, nesta saga, nesta busca de sentido para a vida, ele consegue detectar que o riso, a alegria, ou seja, a diversão prazerosa, o hedonismo, como chamamos hoje, ele diz, isso é futilidade, não traz sentido para a vida. Porque você sorri de frente de uma televisão, de programas, mas depois você continua vazio por dentro. A conclusão dessa primeira parte é que a diversão pode ser uma coisa interessante por fora, mas vazio por dentro. Salomão continua agora. Versículo 3. Ele busca em mais uma outra coisa o sentido para a vida debaixo do sol. Verso 3 diz, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver que o melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. A segunda tentativa de Salomão aqui dentro deste capítulo 2, então, é a bebida, ou o álcool. Salomão procura, então, na bebida, no álcool, ou no vinho, o sentido para a vida. Quando nós falamos de vinho, nas Escrituras, nós temos aqui, segundo Doug Wilson, que é um comentarista bíblico,
nós temos 5 funções do vinho nas Escrituras. A primeira função, que Doug Wilson diz que é a função do vinho sacramental. Encontramos isso nas Escrituras. A segunda função do vinho nas Escrituras nós encontramos como sendo cerimonial também. A terceira função do vinho na Bíblia, a parte medicinal. Lembra quando o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo, por causa do problema de estômago? A quarta função do vinho que encontramos na Bíblia é para a questão prazerosa, do prazer. Encontramos isso lá em João, no Evangelho, no casamento em Caná da Galileia. E a quinta função que encontramos do vinho nas Escrituras está em Efésios capítulo 5, versículo 18, quando diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É este quinto uso aqui que é condenado nas Escrituras. Salomão, neste versículo, então, 3, ele usa o vinho de maneira prazerosa, mas a conclusão que ele chega é o seguinte: não resolve eu, ao tentar encontrar sentido para a vida, eu buscar na bebida, eu buscar no álcool, este sentido debaixo do sol. Não resolve por quê? Porque nós sabemos muito bem que o vinho ou o álcool, ele bloqueia a informação de que alguma coisa está errada. Na maioria das vezes, as pessoas utilizam o álcool para bloquear o que está de errado dentro dela. A pessoa perde o senso da sua real necessidade. E esta necessidade só se encontra acima do sol. Assim como Salomão, ele busca então na bebida, no álcool, o sentido para a vida. Ele chega a uma conclusão. E a conclusão ele diz: resolvi-me no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, entregar-me à loucura. Mas depois, lá no versículo 11, só chegando até o final, ele chega a dizer que tudo isso era vaidade, era correr atrás do vento, nenhum proveito há diante disso. Muitas pessoas que se enveredam pelo alcoolismo, muitas pessoas que faz uso do álcool, faz justamente para querer bloquear a realidade da sua vida. A situação é tão tensa por dentro, a dificuldade de encontrar sentido, de resolver os seus problemas de forma bíblica, que agrade a Deus, é tão grande essa dificuldade, que ele então se envereda por esse caminho, pela bebida. Como diz aquele poeta popular: eu vou beber para esquecer meus problemas. Poeta, ironicamente falando. Salomão então diz: não encontrou na bebida, no uso do álcool, sentido debaixo do sol. Mas Salomão não para por aí. Ele resolve procurar agora nos grandes projetos pessoais. Eu peço que vocês leiam comigo do verso 4 até o verso 6, novamente. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Salomão agora, ele procura nos grandes projetos pessoais sentido para a vida. Ele diz então, é como se ele tivesse, é claro que nós não estamos falando de forma literal, é como se ele tivesse construído novamente um Éden para ele, debaixo do sol. Depois desse mundo caído, depois da entrada do pecado. E ele diz então, eu aprendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei vinhas, fiz jardins, coloquei açudes passando para que as árvores permaneçam sempre verdinhas, para quando eu sair do palácio olhar a beleza. Mas ele também não encontra nos grandes projetos o sentido para a vida. Nós temos no mundo hoje um pensamento filosófico chamado existencialismo. Certamente você já deve ter ouvido isso.
O que prega o existencialismo? Prega que o mundo está sem sentido, mas você é chamado para experimentar alguma coisa que faz sentido. E mais, é você que dá sentido ao mundo. A sua existência e as coisas dependem de você. É por isso que usamos essa expressão, que as pessoas querem viver nos nossos dias para o aqui e agora, e não querem pensar no amanhã. O existencialismo em nossos dias, ele prega isso. E foi isso que Salomão, nessa busca para o sentido da vida, ele procurou nos grandes projetos, nas grandes realizações. Dá sentido à sua vida, de olhar e dizer que eu construí aquilo, eu fiz aquilo outro. Um dos grandes arquitetos que o Brasil teve foi, inegavelmente, o Oscar Niemeyer. Quantas obras bonitas. Igrejinha da Pampulha, ali a cidade administrativa, isso falando aqui em Belo Horizonte, Brasília. Mas, se o Oscar Niemeyer, ele não reconhecer, ou ele não reconheceu na sua vida debaixo do sol, que só o Deus Criador pode trazer sentido para a sua vida, de nada valeu isso para ele. Que pode ter valido um reconhecimento, algumas placas para colocar em sua parede, alguns tapinhas nas costas, dizer, que bela construção, que design moderno diferente, você é fora do quadrado, Niemeyer. Mas de nada disso vale. E quantas vezes, queridos, nós estamos assim, à procura de grandes projetos, à procura de grandes realizações, para nos trazer alegria debaixo do sol, alegria momentânea. Vale aqui mais uma observação, novamente, não há nenhum problema de pensarmos em coisas grandes, de pensarmos aqui em projetos grandes. Não há nenhum problema de assumirmos grandes responsabilidades. Nenhum. O problema é quando nós colocamos o nosso coração nestas coisas e achamos que é aí que encontramos sentido para a vida. Eu assumi o pastorado da Sexta Igreja e espero em Deus que quando o Senhor me tirar da Sexta Igreja, eu dobre o número de membros da Sexta Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Vaidade. Se eu não tiver no coração um propósito como este, para a glória de Deus, vaidade. 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 Então, talvez você esteja envolvido com grandes projetos, com grandes realizações. Ok, não há problema. Mas não coloque o teu coração nisso. Não coloque o teu coração a ponto de você querer respostas que só encontrará acima do céu ou acima do sol no Deus Criador. Não coloque, porque se você colocar, você vai se frustrar. Todos sabem, ou boa parte, que eu sou da região dos Lagos de Cabo Frio, ou do estado do Rio. Uma cidade próxima a Cabo Frio, Búzios. Eu não sei se alguém viu notícia. Está sendo demolido mansões de aproximadamente 3 milhões, eu não sei se de reais ou de dólares. Grandes empreendimentos. Está sendo demolido por problemas no solo. De que adianta? Eu fico pensando, se o dono destas propriedades, se ele colocou o coração nestas coisas, como diz, o poeta, e agora, José? E agora? Há uns anos atrás, uma mulher, a Polícia Federal pegou as suas falcatruas e ela foi presa em casa. E os policiais encontraram em um dos seus cômodos dinheiro assim que subia, dólares, dinheiro real, em grande parte deste cômodo, subindo até uma boa altura. E quando ela estava sendo presa, eu acho que isso foi noticiado pela Veja, tem muitos anos,
um pedido que ela fez para os policiais, com a mão para trás na algema: me permita, por favor, beijar esse dinheiro. A última coisa que eu te peço. Buscou sentido nos grandes projetos, nos grandes empreendimentos, mesmo sendo com falcatrua. E o que ela encontrou? Frustração. O que ela encontrou? Tristeza, angústia. Mas Salomão não para por aí. É por isso que ele quer nos ensinar a tirar o nosso coração destas coisas. Ele agora busca no prazer do sexo o sentido para a sua vida. Olha o que ele diz no verso 7: comprei servos e servas, e tive filhos, e tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens. E o que ele diz agora? Mulheres e mulheres. Ele procurou na área sexual o sentido para a vida. Seus irmãos aqui, é bom de Bíblia. Quantas mulheres Salomão teve? Quantas? 700 mulheres. E quantas concubinas? 300 concubinas. Quantas mulheres no total? 1000 mulheres. Em homenagem à minha sogra que está aqui, ele teve 1000 sogras. Eu amo a minha sogra. Salomão buscou nas mulheres, no prazer sexual, o sentido para a vida. E mais uma vez, a conclusão que ele chega é que ele não encontra sentido para a vida também na questão sexual. Aqui vale uma aplicação. Ah, como vale. Quantos hoje buscam, não em 1000 mulheres, porque não consegue, mas busca às vezes em sites pornográficos, em acessos a redes sociais, em conversas relacionado à questão sexual. Para quê? Para dizer que é o garanhão? Não, porque muitas vezes, como diz João Alexandre em uma das suas canções, é vivido esse pecado embutido e calado. Mas procura nestas coisas o sentido para a vida. Quantos estão enveredando por este caminho? O pregador, o Coelete, também chamado Salomão, ele nos diz: não vai por aí. Não vai por aí. Porque é vaidade. Porque isso é correr atrás do vento. E mais, isso trará tristeza ao seu coração, angústia à sua alma. E às vezes não somente a pessoa própria, mas talvez a família, aqueles que estão ao redor, poderão sofrer com isso. Então, não é na vida sexual, não é ter vários parceiros ou uma vida antes do casamento sexual que você vai encontrar sentido para a vida. Ah, não, eu estou muito estressado. Fui no médico, o médico falou: é casado? Não, meu filho, então você precisa ter relação. Fui no psicólogo, o psicólogo diz: e aí? Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 23. Mas é casado? Não. Não, sou crente. Então é por isso, você está cheio de hormônio, meu filho. Não vai por aí. O adágio popular diz: o homem inteligente aprende com seus erros, mas o homem sábio aprende com os erros dos outros. Salomão aprendeu, vamos dizer assim, numa linguagem muito popular, quebrando a cara, que isso não trazia sentido para a sua vida. Para a gente concluir, Salomão então, enfim, tenta em mais uma coisa, buscar sentido para a vida. Ele tenta agora no que podemos chamar na beleza. Do verso 9 até o verso 11, finalizando. Ele diz: engrandeci-me e sobrepujei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram o quê? Os meus olhos não lhe neguei,
nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, ou seja, era vapor, era aquela bolinha de detergente com água e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão, então, aqui ele diz que ele tenta encontrar na beleza, em outras palavras, o sentido para a vida. Hoje nós vivemos também uma geração, uma época da busca da beleza, a busca do corpo perfeito. Eu sei que alguns precisam perder peso, quem vos fala principalmente. Tem que reconhecer, irmãos, né? Porque de vez em quando eu tenho tirado umas fotos, quando eu olho assim eu falo, meu Deus, que barriga ridícula. É sério. Mas tem pessoas que têm, eu pensei numa palavra, mas é muito pesada, que têm obsessão pela beleza. Antes de sair de casa, é difícil desconectar ou sair do espelho. Já está arrumada, vamos dizer, 6 horas para chegar no culto aqui 7. Mas há uma química entre a pessoa e o espelho, né? Quando a luz dos olhos meus com a luz dos olhos seus e fica aquele imã. Sai do espelho, fulano. Não, calma aí, mas eu preciso só... Gente, nós temos que perceber se isso é para que a gente encontre sentido na vida. Existem pessoas que têm também uma questão de, não, tem que ser academia, e vai para a academia às 5 horas da manhã. Não há problema, não há problema. Mas se isso se torna algo principal na sua vida, a ponto, não, eu vou na academia às 5 horas, porque eu preciso sair 6 para trabalhar. Não, mas quando eu chegar também eu tenho que voltar a malhar, porque eu tenho que queimar aquilo que eu comi no almoço e à tarde. Não, então eu tenho que fazer. Pare um pouquinho para ver se você não está tentando encontrar sentido para a vida nisso. Porque isso pode estar tomando o teu coração. Você pode estar tentando encontrar sentido para a vida nessa beleza. Não há nada de errado você botar uma roupa, tentar combinar, ficar bonito, nada disso. O problema é quando isso toma o primeiro lugar na tua vida. A ponto de você falar assim, vamos na igreja? Não, sabe por quê? Não, pessoal, vamos. Não, o pessoal já me viu com esse terno domingo retrasado, eu vou pregar de novo com esse terno? Não vou não, conselho. Me dá outro presente aí, por favor. Né? Poxa, estou pregando assim. Aí há algum problema. Fulana, casamento fulano de tal. Ih, não vou não tem dinheiro para comprar roupa não. E normalmente, né, se veste para outra, não se veste para se sentir bem, né? Há algum problema. E Salomão diz que ele não encontrou nessa beleza o sentido para a vida. Eu quero concluir dizendo que só em Jesus nós encontraremos a verdadeira beleza, o verdadeiro sentido, a verdadeira resposta para a nossa vida. Só em Jesus Cristo. Só nele. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? O irmão mais novo, o que ele fez? Pediu a sua herança e foi embora para um lugar distante, para ali viver em busca dos prazeres, em busca da alegria, do riso, de grandes projetos. Eu estou tentando linkar com os pontos que eu estou abordando aqui. Ele saiu em busca, certamente, de prazer sexual, mas o que no final ele encontra é o quê? Uma vida no chiqueiro, comendo com porcos. E o que ele faz? Ele diz, eu voltarei para casa. Eu vou pedir perdão ao meu pai. E eu vou pedir para que ele me trate como um dos seus servos. Mas não foi assim que o pai fez. O pai
restaurou a vida daquele filho. Colocou em um dos seus dedos um anel, sandália nos seus pés. A história é muito conhecida. Quando o irmão mais velho chega, quem é esse daí? Que música é essa? É o teu irmão. O teu irmão, que é o teu filho. Para aquele irmão mais velho ali da parábola, não havia perdão. Para este irmão mais novo que buscou sentido debaixo do sol para a sua vida. Mas graças a Deus que nós não temos um irmão mais velho como este da parábola do filho pródigo. O nosso irmão mais velho se chama Jesus Cristo de Nazaré, que nos recebe pelo seu sacrifício na cruz, pela sua mediação, pelo seu amor, pela sua compaixão pelas nossas vidas. Só em Jesus nós encontramos então o sentido para a vida. Só em Jesus nós encontramos a verdadeira beleza. Só em Jesus nós encontramos a verdadeira graça para vivermos aqui debaixo do sol. Porque, conforme eu disse na semana passada, a única coisa inédita debaixo do sol que aconteceu foi a encarnação do Filho de Deus, Jesus Cristo, em favor das nossas vidas. Fora isso, como Salomão diz, nada muda, nada é novo. Por isso que só em Jesus nós encontramos sentido para a nossa vida. Eu disse também na semana passada, esse livro de Eclesiastes é um livro apologético, de defesa da vida. Salomão, em outras palavras, ele está com um megafone gritando que só vale a pena viver debaixo do sol, debaixo do temor do Senhor. Uma vida prática. Volto a dizer aquilo que eu disse na semana passada, não uma vida religiosa, porque uma vida religiosa não vai te levar a nada. Teu nome pode estar no hall daqui da igreja ou de outra igreja, mas talvez ela não esteja no hall da igreja invisível, que é aquela que Jesus Cristo um dia virá para resgatar e buscar, para vivermos eternamente em sua presença. Concluo então dizendo, não esqueçam, tudo que vocês tentarem fazer para alcançar satisfação ou sentido para a vida, como Salomão dissesse, eu já fiz. É correr atrás do vento, final do verso 11. Não tente. O apelo que Salomão nos faz e que eu faço nessa noite é, não tente buscar sentido para a vida debaixo do sol. Não tente. Aqui é um testemunho de um homem que já experimentou de tudo e está aqui dizendo, é correr atrás do vento. Não vale a pena. Não vale a pena. Tudo que buscamos debaixo do sol para preencher o vazio em nós só nos serve para dizer, isso só pode ser preenchido pelo Criador. Eu concluo de fato dizendo, busque aquele que está acima do sol. Busque aquele que está à direita de Deus Pai, governando tanto as coisas debaixo do sol, como as coisas acima do sol, com poder, glória e majestade. Amém.